mais uma reflexão de caminhar na graça. Paulo ensinando e mostrando aos irmãos a importância das atitudes, das ações que eles tinham tomado em sua primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 1, no versículo 9, ele afirma algo muito interessante que nós precisamos refletir. Diz assim: todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram o ídolo para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, esses irmãos de Tessalônica testemunhavam acerca daquilo que tinham recebido e o que tinham abandonado. Não carregavam em seus corações mais os ídolos. E nós precisamos fazer a mesma coisa. E precisamos, como eles, servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas que são ídolos? As imagens que criamos, aquilo que é externo e teoricamente adoramos e prestamos um culto, é muito mais do que isso. São as coisas deste mundo que nos prendem. É aonde colocamos a nossa devoção. É aonde colocamos o nosso empenho. E o que isto pode representar e ser? Nossa carreira, os nossos bens, alguém que conhecemos. Então, tudo isso é ídolo quando nós colocamos o nosso coração, a nossa devoção a essas coisas. Isto é ídolo. É quando nós substituímos o Deus vivo e verdadeiro por alguma coisa deste mundo, algo temporário. Algo onde colocamos a nossa fé, a nossa esperança e todas as nossas convicções, com maior ou menor intensidade. Podemos até ser religiosos. Podemos até prestar um serviço e acharmos que estamos prestando um serviço ao Deus vivo e verdadeiro. Mas isto é ledo engano, nós estamos sendo enganados por nós mesmos, pela nossa forma de pensar, pelo raciocínio deste mundo. Precisamos entender uma coisa: não podemos ter nada deste mundo que nos prenda. Usamos das coisas do mundo. Nós tomamos, fazemos uso, mas não nos prendemos a essas coisas. Não importa carreira, não importa pessoas, não importa coisas deste mundo. Tudo isso é temporário. Mas devemos servir ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. E como servimos o Deus verdadeiro? Através do culto que lhe agrada, do culto que traduz a sua vontade e que revela quem ele é. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que o culto verdadeiro está em nos ofertarmos. E nós nos ofertamos não em favor de coisas, não em favor de processos ou rituais, mas nós nos ofertamos em favor das pessoas, para que elas possam conhecer a Deus. É disto que trata o reino de Deus. Deixar os ídolos para trás e servirmos o Deus verdadeiro é colocarmos o nosso coração naquilo que é importante, naquilo que traduza a vontade de Deus, o seu querer para as nossas vidas. Sermos filhos de Deus, termos sido salvos pela obra de Cristo naquela cruz em nosso favor, ter morrido e ressuscitado com Cristo naquela cruz, nascendo de novo é o que nos faz filhos. E como filhos de Deus, precisamos entender que temos que viver neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores, fazendo as mesmas obras e revelando as virtudes de Deus. Estamos falando de relacionamento, da maneira como nós agimos e reagimos diante das pessoas, diante de suas necessidades, ou seja, como praticamos a justiça, como revelamos a equidade, como manifestamos o amor de Deus, como agimos com as pessoas. Se glorificamos o nome do Pai em todas as coisas que fazemos. Este é o culto verdadeiro, este é o verdadeiro serviço a Deus, e isto, quando fazemos assim, quando imitamos a Cristo, quando amamos como Ele, na realidade o que nós estamos fazendo é mostrando que abandonamos o ídolo e servimos o Deus verdadeiro. Quando deixamos a forma de pensar natural, a busca do nosso interesse e a ganância para sermos oferta em favor das pessoas. A gente precisa entender isso. Não existe outra maneira de viver, não existe outra maneira de glorificarmos a Deus, de expressarmos e revelarmos o reino de Deus neste mundo
sendo instrumento de sua justiça, expressão da sua graça neste mundo. A gente precisa crescer, amadurecer e ser instrumento de justiça e expressão da graça de Deus neste mundo, revelando quem Ele é. Por isso nós precisamos, nas nossas ações, nas nossas reações diante das pessoas, isto é, nos nossos relacionamentos, mostrarmos o conhecimento de Deus e revelarmos de todo o coração o conhecimento de Deus, a sua vontade, para expressarmos o reino de Deus de forma plena neste mundo, mostrando que o nosso coração só tem um Deus, o Deus verdadeiro. Que a gente entenda, compreenda e que possamos nos submeter ao Senhor e à sua vontade, expressando o seu reino e sua glória neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.